Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 27 de novembro. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta o companheiro Jonatas Moretti, advogado do Distrito Federal, que comenta a morte de Diego Maradona. A companheira Suelen Aires, do PT do Rio Grande do Sul, comenta a eleição de segundo turno na cidade de Porto Alegre. E escutamos a companheira Guida Calisto, vereadora eleita, que comenta o resultado da eleição na cidade de Campinas, São Paulo. E pessoal, próximo domingo, dia 29 de novembro, nós temos o segundo turno das eleições municipais. O Partido dos Trabalhadores disputa 15 eleições, sendo elas em duas capitais. Em Recife, capital de Pernambuco, com Marília Reis, e em Vitória, no Espírito Santo, com o companheiro João Coser. Além dessas cidades, partidos de esquerda também estão na disputa em outras capitais, como é o caso de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com a companheira Manuela Dávila, do PCdoB, de São Paulo, com Guilherme Boulos, do PSOL, e em Belém do Pará, com Edmilson Rodrigues, também do PSOL. São 57 cidades no total que terão segundo turno. E aquele balanço que a gente começou a fazer há algumas edições do podcast vai ter as suas últimas peças colocadas nesse mosaico, nesse quebra-cabeça, para que a gente possa avaliar o resultado final dessas eleições. Mas, nessa sexta-feira, o que a gente tem observado e percebido é que em todas essas disputas, a esquerda tem condições de vencer. Inclusive, aquelas pesquisas de opinião que no primeiro turno, em muitas cidades, como foi o caso, por exemplo, lá de São Paulo e aqui do Recife, que colocavam uma distância enorme, ou muito grande pelo menos, entre o primeiro colocado e o segundo colocado de esquerda, bom, até essas pesquisas reconhecem nesse momento que candidaturas como a de Marília, Boulos, Edmilson, Coser e a Manuela têm totais condições de sair vitoriosas no domingo. E, gente, dessas disputas em que os partidos de esquerda estão travando, que têm condições de vencer, eu queria comentar rapidamente a situação da cidade do Recife. Ela tem uma peculiaridade, porque diferente das demais cidades, em que a disputa é entre um candidato da centro-esquerda contra um partido de direita, da outra direita, um candidato bolsonarista, como é o caso de Fortaleza, é o caso de São Paulo, é o caso de Porto Alegre, em Recife a disputa é entre dois partidos do campo da centro-esquerda e da esquerda, entre o PT e o PSB. No entanto, a opção tática do PSB neste segundo turno em Recife tem sido de consagrar uma posição à direita. Para isso, é importante que a gente se recorde o percurso que o PSB percorreu ao longo dos últimos anos. Primeiro que em 2014, o PSB decidiu lançar uma candidatura à presidência da República contra a candidatura do PT, da companheira Dilma Rousseff. Com a morte de Eduardo Campos, a decisão do PSB no segundo turno daquelas eleições foi de apoiar Aécio Neves, do PSDB, contra a candidatura de Dilma. Em 2016, o PSB votou a favor do impeachment, consagrando o golpe e destituiu a presidenta Dilma Rousseff. E nos anos seguintes, eles votaram a favor de quase todas as reformas neoliberais, como a reforma trabalhista, terceirização, inclusive teve deputado do PSB que votou favorável à reforma da Previdência. Vale lembrar ainda, né, gente, que em 2018 o PSB fez uma imensa pressão e uma chantagem contra o PT. E, infelizmente, a maioria da direção do PT cedeu àquela chantagem e retirou a candidatura da companheira Marília Reis da disputa do governo do estado de Pernambuco em 2018, em troca do PSB permanecer neutro nas eleições municipais. E como aconteceu na maior parte dos estados e das cidades, os candidatos do PSB sequer fizeram campanha para o companheiro Fernando Haddad, como foi o caso aqui de Pernambuco. E nesse momento, nessas eleições, nesse segundo turno aqui em Recife, a tática adotada por eles é de fazer uma campanha de caráter
antipetista. Já nos primeiros dias da campanha, a cidade do Recife foi tomada por cartazes apócrifos que atacavam o presidente Lula, a presidenta Dilma e a companheira Marília Reis. E agora, nessa última semana, praticamente todos os guias e inserções da campanha do candidato do PSB são de ataques diretos ao PT. Seja as gestões do PT na cidade do Recife, seja de ataques ao PT nacionalmente, referenciando o PT como um partido do atraso, da corrupção, inclusive atacando a presidenta Gleisi Hoffmann e outros membros da direção do partido. De tal forma que esse flerte do PSB com essa tática beira, inclusive, algo muito semelhante às táticas bolsonaristas, algo muito ruim. Mas, apesar de tudo isso e da imensa força econômica que eles estão utilizando para ganhar a eleição, afinal de contas, tem atualmente a prefeitura e o governo do estado, em Pernambuco e aqui no Recife, a campanha do PT cresceu imensamente. Nesse momento, as pesquisas de opinião, inclusive, quase todas elas indicam que o PT lidera as eleições e tem muita chance de sair vitorioso no segundo turno. É por isso que a pancadaria e essa campanha de ataques que faz com que o PSB vire à direita se agudizou muito. Hoje à noite, nessa sexta-feira, tem o último debate, um debate da Globo, que pode, inclusive, auxiliar ou não para que muita gente decida, naquele pequena margem de indecisos. De toda forma, é importante que quem está aí acompanhando as eleições e com mais interesse as eleições aqui do Recife, saibam que a campanha da companheira Marília Reis, do PT aqui no Recife, tem um caráter de esquerda e um caráter muito popular. E foi com uma campanha, sinceramente, muito à esquerda, que nós conseguimos chegar ao segundo turno, uma campanha petista, de defesa e de apresentação do companheiro Lula, que a campanha vai com certeza ter um bom resultado. Já tem, na verdade, uma grande vitória política, mas nesse domingo tem total condição de obter uma vitória eleitoral. Sobre esse resultado das demais eleições, a gente volta a falar na edição do podcast de segunda-feira. E dito isso, a gente vai escutar agora o companheiro Jonatas Moretti. O Moretti é advogado no Distrito Federal e vai falar para a gente sobre a morte de Diego Armando Maradona. Olá, camarada Patrick. Olá, demais ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. O maior e mais fabuloso esporte do mundo não precisa ter o seu melhor jogador da história. O futebol é paixão, emoção e magia suficiente para ter 100, 200 melhores jogadores da história. Apesar de que em qualquer lista com mais de 2 nomes, nela estará Maradona. Em tempos em que muitos defendem que o futebol, mais do que um esporte, é um produto da indústria do entretenimento, eu e outros tantos adoramos o Maradona porque ele definitivamente não era produto dessa indústria. O ano era 1986, ano em que eu nasci. Havia 3 anos que a Argentina tinha derrotado uma sanguinária ditadura, a sua segunda em 50 anos. Não havia ainda completado 4 anos da duríssima derrota argentina na Guerra das Malvinas contra a Inglaterra. Guerra essa que garantiu mais uma eleição para a ultra-neoliberal Margaret Thatcher na ilha europeia. E por aqui ajudou a sepultar a ditadura militar, todavia levou mais de 640 argentinos só nessa guerra. Quis o destino que essas duas nações se encontrassem nas quartas de final da Copa do Mundo de Futebol de 1986. Mas só uma seleção tinha Maradona. Em um intervalo de 5 minutos, Maradona fez 2 gols nos ingleses. O primeiro com a mão, não se sabe com a de Maradona ou com a de Deus. E o segundo, denominado Gol do Século, foi eleito o gol mais bonito da história das Copas. Quantos daqueles jovens torcedores ou jogadores não tiveram algum colega de infância que foram para a guerra ou mesmo que morreram na guerra? Maradona lavou a alma de uma Argentina ainda dolorida com a guerra
e dentro de campo mostrou que o futebol e política não são tão distantes como alguns tentam demonstrar. Em uma entrevista já neste século, falando sobre sua infância, Maradona disse: "Eu cresci num bairro privado de Buenos Aires, privado de água, de luz e de telefone." Em 2001, em outra entrevista, afirmou que a verdadeira droga da Argentina era a fome. Ainda em 96, quando perguntado sobre sua opinião política, Maradona falou: "Sou completamente esquerdista, de pé, de fé e de cérebro." Amigo de Fidel, que tinha tatuado na sua panturrilha esquerda que fez tanta magia, Maradona foi um árduo defensor do processo político cubano. Na Argentina, apesar de contraditórios apoio a Menem, nas últimas 2 décadas sempre teve posicionamento à esquerda e contra o sistema. Não à toa era conhecido na Argentina como Diego de la Rente. Por óbvio, tinha milhões de defeitos e cheio de contradições, como a maioria de todos nós. Era guiado muito mais pelo seu amor à seleção albiceleste, ao Boca Juniors e ao Napoli, do que prioritariamente pelo dinheiro. E aqui não digo que ele seja um franciscano. De fato, talvez Maradona não seja um exemplo para as crianças e jovens, mas é inspiração, é eterno, e isto poucos são. Certa vez Maradona disse: "Nem morto eu encontraria paz. Me usam em vida e encontrarão um modo de fazer isso comigo morto. Que neste caso sua profecia não se concretize e tenha a paz que merece, e sua magia seja usada apenas e tão somente como inspiração para novas gerações." Obrigado, Dieguito. Valeu, Moretti. Obrigado, companheiro. E a gente vai voltar agora, pessoal, ao assunto eleição. A gente vai escutar a companheira Suelen Aires. A Suelen é da direção do PT do Rio Grande do Sul e comenta uma outra importante disputa, o segundo turno na cidade de Porto Alegre. Olá, companheiras, companheiros e camaradas que estão atentos aqui ao nosso podcast Tempos de Guerra, Esperança é Vermelha, com o nosso irmão Patrick Araújo. Aqui quem fala é Suelen Aires Gonçalves, diretamente de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, capital da Esperança. A nossa chapa de Manuela Dávila do PCdoB e do nosso companheiro Miguel Rosseto do PT no segundo turno das eleições do ano de 2020. Nós já conversamos aqui em outro podcast sobre as eleições em Porto Alegre, sobre o número, nós tínhamos 13 candidaturas na nossa cidade, desde a extrema-direita ao centro, à esquerda, os companheiros e camaradas do PSOL, PSTU, enfim, tivemos 13 candidaturas à majoritária em Porto Alegre. Também conversamos um pouquinho sobre o perfil de cada candidatura alinhado, suas perspectivas, seus projetos. Conversamos um pouco sobre isso em algumas edições anteriores. E nessa edição eu gostaria de focar um pouco da reta final do primeiro turno em Porto Alegre, de como se deu esse processo na qual chegamos às 2 chapas que estão concorrendo agora no dia de domingo, que é a nossa candidatura e a candidatura de Sebastião Melo, do MDB. Então, a última semana foi uma semana acirrada, podemos dizer assim, na qual nós estávamos na frente nas pesquisas, a camarada Manuela Dávila, num percentual que chegávamos a 30%, 35% dos votos válidos. E também o nosso, agora ex-prefeito, Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, aparecia, digamos assim, junto com outras candidaturas mais ao centro-direita, como a de José Fortunati, do próprio Sebastião Melo e outras candidaturas com um percentual pequeno de estimativa ainda nas pesquisas daquelas últimas semanas do primeiro turno. Mas houve um cenário, uma mudança de cenário na última semana de eleição, que foi cassada a chapa de Fortunati do PTB, nas últimas horas, digamos assim, naquele período da última semana de campanha. A construção, a derrubada da chapa foi por um processo do Tribunal Eleitoral, na qual o seu vice na chapa tinha uma irregularidade do ponto de vista da sua filiação.
Então, a saída de Fortunati foi um marco, né, digamos, uma mudança no cenário naquele período, foi na quarta-feira antes do período eleitoral, e nós tivemos também uma série de fatores, né, que eu acho que a gente poderia avaliar nos próximos podcasts, como, por exemplo, nós conseguimos vencer via Tribunal Eleitoral derrubada de mais ou menos 500.000 de notícias fake news, digamos assim, contra a nossa candidatura. Então, foi uma semana de muito acirramento, essa mudança de cenário com a queda de uma candidatura forte na cidade, muito fake news contra a nossa candidatura e também, infelizmente, contamos com um cenário de muito ataque, de violência de gênero contra a nossa candidata Manuela Dávila, né, que é um ponto bem importante a ser destacado. E aí, naquele momento do primeiro turno, então, foram para o segundo turno Manuela Dávila e Sebastião Melo, do MDB. Então, começa esse processo de segundo turno. Nós, na perspectiva da construção do que nós chamamos, nossos desejos anteriores de construção de uma frente de esquerda, fomos construindo esses processos de apoio. Tivemos, então, apoio nas primeiras horas, ali para o segundo turno, da candidata Fernanda Melchiona, do PSOL. Posteriormente, também o apoio da companheira Juliana Brizola, que estava concorrendo a prefeita pelo PDT, seguido de outros apoios, né, da Rede Sustentabilidade, figuras nacionais, né, tanto figuras públicas do ponto de vista político, como também figuras públicas do ponto de vista de outras áreas do conhecimento, intelectuais, artistas. E fomos construindo uma campanha de rua alinhada a umas inserções de televisão, mostrando as diferenças de projetos, de um projeto alinhado com uma cidade mais humana, uma cidade com direitos para todas e todas, um processo de construção com participação popular e respeito à diversidade, enquanto, né, o nosso oponente, o nosso adversário representa a velha política, representa um campo que já governou a cidade por diversos períodos, uma cidade totalmente abandonada em várias perspectivas de políticas públicas, uma candidatura alinhada ao bolsonarismo, tendo o seu vice, né, uma figura alinhada ao governo Bolsonaro. Então, dois projetos totalmente distintos. Esse é o cenário das eleições de Porto Alegre. Estamos tomando as ruas com todos os cuidados também necessários nesse processo de pandemia, mas apresentando esperança, apresentando um projeto que dialoga com a classe trabalhadora, focando, então, numa campanha de rua, porta a porta, dialogando com todas e todas sobre que cidade que temos e que cidade nós vamos construir com Manuela Dávila e Miguel Rosseto e o nosso marco de alianças nessa construção na nossa cidade. Estamos a poucas horas do dia D, do dia decisivo, dia que vai decidir o rumo da nossa cidade para o próximo período. Estamos muito confiantes nessa virada, a virada 65 que nós chamamos, na perspectiva que tomamos as ruas, tomamos as redes, fizemos um bom debate na política, na construção de uma cidade inclusiva para todos e todas. Estamos caminhando nesta construção com os nossos aliados, com companheiros e companheiras das mais diversas cidades da região e de outras regiões que vieram se somar à nossa campanha vitoriosa aqui na nossa capital. E, Patrick, essa é a síntese. Porto Alegre da esperança, Porto Alegre que vai mostrar, vai resgatar a sua história de participação popular, a Porto Alegre do Fórum Social Mundial, a Porto Alegre referência no transporte público de qualidade. É essa Porto Alegre que o nosso povo vai votar 65, Manuela Dávila e Miguel Rosseto. Patrick, um grande abraço, rumo à vitória daqui do Rio Grande do Sul e esperamos ter outras vitórias eleitorais e políticas no nosso país. Um grande abraço, meu querido, e até breve. Valeu, Suelen. Obrigado, companheira. E, gente, uma das cidades mais importantes dessa disputa, em que o PT teve um resultado muito significativo, apesar de não ter ido para o segundo turno, foi a cidade de Campinas, interior de São Paulo. Lá, a companheira Guida Calisto foi eleita vereadora. A gente vai escutar agora a companheira Guida, que comenta para a gente o resultado da eleição lá na cidade de Campinas. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha. Eu sou a Guida Calisto, vereadora eleita pelo PT em Campinas. E eu quero conversar com vocês sobre o balanço das eleições municipais de 2020.
Falando um pouquinho aqui da situação de Campinas, após 2 gestões do PSB e PSDB em Campinas, a administração do prefeito Jonas Donizete, do PSB, sofreu um intenso desgaste público com escândalos de corrupção em várias áreas da administração. Jonas promoveu o desmonte das políticas sociais e um arroxo no salário do funcionalismo público, medidas afinadas com as políticas neoliberais dos governos estadual e federal. Isso aumentou ainda mais o desgaste nos setores populares. Essa gestão chegou em 2020 com a sua base de apoio dividida para a candidatura governista. Então, diante disso, eu quero destacar 4 candidaturas que disputaram as eleições aqui em Campinas para o cargo majoritário. As 2 candidaturas governistas, que é de Dário Saad, do Republicanos, e Rafa Zimbaldi, do PL, com apoio de outros setores da direita, essas 2 tentaram, com maior ou menor intensidade, o distanciamento do governo Jonas. O Dário Saad e seu vice foram escolhidos pelo atual prefeito. O Rafa Zimbaldi rompeu de última hora com Jonas e se coligou com o PSDB, que indicou sua vice-prefeita. Vale lembrar que o PSDB esteve oficialmente dentro do governo Jonas até poucas semanas antes das eleições. A terceira candidatura que eu quero falar é de Arthur Orsi, do PSD, que é um quadro da direita local, se aproximou do bolsonarismo, mas não se diferenciou no programa das outras candidaturas governistas, ou seja, de Dário Saad e de Rafa Zimbaldi. A única candidatura realmente de oposição que se destacou foi de Pedro Tourinho, do PT, junto com Edilene Santana, vice-indicada pelo PSOL. Essa aliança ainda teve apoio do PCB, da UP e da Consulta Popular. O resultado foi o seguinte: Dário Saad com 25,78% dos votos válidos, Rafa Zimbaldi com 21,86% dos votos, Pedro Tourinho em terceiro lugar com 20,49% e Arthur Orsi com 16,72%. Dário e Rafa foram para o segundo turno. Por uma diferença de apenas 1,37%, o que corresponde a 6.400 votos, nosso candidato Pedro Tourinho não seguiu para a segunda fase da disputa. Consideramos que foi um acerto a indicação de Pedro Tourinho e Edilene Santana. Cumpriram com toda a disposição a tarefa de polarização política. Ao mesmo tempo, denunciaram os ataques aos serviços públicos pelos governos municipal, estadual e federal, defenderam de forma contundente o nosso programa. Também consideramos um acerto a coligação com o PSOL, com o PCB, com a UP e a Consulta Popular. O saldo foi o fortalecimento da construção de um bloco de esquerda aqui em Campinas. Bom, por essa diferença de pouco mais de 1% entre Pedro Tourinho e o segundo colocado, todo detalhe e erros cometidos por nós pode servir de justificativas para não termos ido ao segundo turno. Poderíamos listar algumas questões que podem dar as condições necessárias para o desempenho melhor. Definição de prévias da nossa candidatura, maior engajamento de algumas candidaturas proporcionais e de outros setores do partido, a falta de recursos materiais, entre outras. Outro elemento importante também é a quantidade de abstenções. Entre votos nulos e brancos, somam cerca de 50% que não quiseram escolher candidato algum. Nessas condições atuais, do contexto da pandemia, a gente não consegue avaliar o que é cuidado com o isolamento social e o que é mesmo descontentamento com a política em geral. De toda forma, na nossa avaliação, nós tivemos uma derrota eleitoral, porém uma vitória política. Sobre a Câmara Municipal, eu quero destacar a fragmentação de representação partidária. Aqui em Campinas, nós temos 33 cadeiras do Legislativo e será ocupada por 19 partidos. Essa composição tem uma predominância de partidos de direita. Isso pode indicar uma aparente dificuldade para a formação da base governista do futuro prefeito. Mas a gente sabe muito bem como eles muitas vezes resolvem essa situação, ou loteando cargos comissionados, ou resolvendo na própria composição de governo. A bancada de esquerda aumentou sua representação. O PT subiu de 2 para 3 cadeiras e o PSOL subiu de 1 para 2. Já o PCdoB permaneceu com a sua única cadeira. Isso soma um total de 6 representações no campo progressista. A nova bancada do PT se destaca por ser composta em sua totalidade por negros, sendo 2 mulheres, eu, Guida Calisto, e a Paula Miguel, e o Cecílio Santos. Nós vamos representar o PT na Câmara Municipal, no lugar do companheiro Pedro Tourinho, que foi candidato a prefeito, e o Carlão, que não se reelegeu. E por último, Patrick, eu quero falar sobre a decisão do PT referente à posição no segundo turno. A resolução do partido foi decidida corretamente não apoiar nenhuma das candidaturas e construir, a partir de já,
uma oposição a qualquer um dos candidatos que vier a ser o prefeito. E por fim mesmo, agora para encerrar a minha participação nesse podcast, quero reafirmar que o saldo aqui foi muito positivo. Apesar da derrota eleitoral, nosso candidato não ter ido para o segundo turno, nós tivemos uma vitória política. A candidatura de Pedro Tourinho e de Edilene Santana animou a militância, recolocou o PT na disputa aqui no cenário local. Essa candidatura foi responsável, inclusive, também para aumentar a votação na chapa de vereadores. Nós tivemos um aumento com relação às eleições de 2016. Enfim, eu saio desse processo muito animada mesmo. E agradeço aqui a minha participação nesse podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha, e vamos à luta para 2021. Valeu, Guida. Muito obrigado, companheira. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. A gente volta na segunda-feira comentando o resultado do segundo turno. Certamente vamos ter muito assunto para falar na segunda e ao longo da próxima semana. Mas até lá, como falei ao final de todas as edições do podcast, ainda tem muito voto para ser ganho. Muito voto para o 13, também para o 50, para o 65, enfim, para todos aqueles partidos que estão no segundo turno, com campanhas à esquerda, de enfrentamento à direita e ao bolsonarismo. Nos vemos segunda-feira, saudações petistas e espero até muitas vitórias.